Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Aqui quem fala é o professor Adilon Pimentel, professor de física de vocês. Vocês estão vendo aí que nossa escola agora tem identidade própria, né? A Escola Estadual Paulo Dantas Filho. É uma conquista extraordinária para a nossa região. É algo realmente maravilhoso, né? Vocês estão percebendo também que eu estou mudando um pouquinho aqui o formato das minhas aulas, um pouquinho o formato das videoaulas. Vocês vão ficar acompanhando num canal que eu tenho no YouTube, essas videoaulas. Vocês podem acessar quando quiserem. Peço a vocês, inclusive, que se inscrevam no canal e quando assistirem os vídeos, dê aquele joinha lá no vídeo, né? Dê aquela curtida, ok? Veja só, para a gente não perder muito tempo, né? Eu sei que essa pandemia tá bem chata, mas a gente vai ter que ter paciência. Peço a vocês que tenham paciência. Peço a vocês que procurem estudar em casa, correr atrás desse tempo um pouco perdido, né? Que não é porque está acontecendo tudo isso que a gente vai dar uma relaxada, mesmo porque isso vai passar, certo? Isso tudo vai passar e vai passar logo. Então não desanime, não fique triste, certo? E coragem, porque vai dar tudo certo, ok? Qual é o assunto que a gente vai ver, professor? Vejam só. A gente está trabalhando eletricidade, mas a gente vai entrar numa parte da eletricidade que vai exigir cálculos. Dentro da eletricidade, especialmente a eletricidade estática, que a gente vai estudar, a gente trabalha muito com números muito pequenos. Por exemplo, imagine um número que é 0,000000003 coulombs, né, que é uma unidade de medida da eletricidade. É um valor muito pequeno. Como a gente vai estar trabalhando com valores muito pequenos ou muito grandes, fica difícil você trabalhar com esses números, fazer uma multiplicação, por exemplo, entre esses números, uma divisão. Então a gente aprende um método chamado notação científica, é uma forma que os matemáticos encontraram de dar uma simplificada nesses números que têm valores grandes demais ou pequenos demais, certo? Então não é uma coisa na matemática ou na física que serve para atrapalhar, para complicar, muito pelo contrário, a notação científica serve para ajudar e a gente vai entender por quê. Olha só, notação científica é uma forma breve, né, de representar números, em especial os muito grandes ou os muito pequenos. Ficou um ponto aqui que não deveria estar aqui. Com o auxílio de potências de base 10. Vamos lá, não vamos se assustar com isso agora não. Olha só que lindo esse coração batendo. O que é que um coração tem a ver com isso, professor? Dependendo da sua atividade física, se você está em repouso, se está caminhando, seu coração pode bater aí 80 vezes por minuto, né? Pode bater 100 vezes por minuto, 70, depende da idade, depende do que você estava fazendo, né? Então ele pode bater, vamos colocar uma média de 80 vezes por minuto, 80 batimentos por minuto. Aí eu pergunto a vocês, em 3 anos, quantas vezes o coração da gente bateu? Parece um pouco absurdo isso, né? Mas em 3 anos já fizeram a média disso. Olha só, o coração humano bate cerca de 110 milhões de vezes em 3 anos. Perceba que esse é um número muito grande, né? É um número gigantesco, 110 milhões de vezes. Essa é a quantidade de vezes que o coração humano bate em média em 3 anos. Outra informação muito interessante. Quantas estrelas existem em média aí no universo? No universo existem cerca de, para contar aqui eu vou ter que fazer, olha só, 10 mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhões. 10 sextilhões de estrelas. É muita estrela. Imagine você fazer uma multiplicação com esse número, uma divisão com esse número. Até uma soma, uma subtração fica difícil, né? Fica muito difícil. Os números dos exemplos vistos podem ser escritos na forma de notação científica para poder tornar essa coisa tão grande, que são esses números tão exageradamente grandes, em algo mais simples. É um macete matemático, é uma forma matemática de lidar com números assim muito grandes. Então vamos lá. Essa forma de representação utiliza números entre 1 e 10, com menor ou igual a x,
né? E x menor que 10. Então você vai estar ali com um número que tem que estar entre 1 e 10, multiplicando a potência 10 com expoentes, que vão ser expoentes inteiros, né? Então, no caso, a gente viu a quantidade de vezes que o coração bate em 3 anos. 110 milhões de batimentos. Podemos representá-lo da seguinte forma. Olha só, aqui eu tenho o valor. Eu transformei esse número gigantesco, 110 milhões, em apenas isso aqui, ó, 1,1 vezes 10 elevado a 8. Porque 10 elevado a 8 significa pegar esse 10 e multiplicar por ele mesmo 8 vezes, né? Então, vou pegar 10 e multiplicar por ele 8 vezes, vai dar 100 milhões, certo? Se eu pegar 1,1 e multiplicar vezes esses 100 milhões, vai dar os 110 milhões, ok? Então, vamos ver como é que faz isso, professor. Como é que a gente transforma? Imagina esse número aqui, é 5 milhões aqui. Primeira coisa, para você transformar um número grande em uma notação científica. Olha aqui o resultado da notação científica, olha. 5 vezes 10 elevado a 6. Como é que se chega nesse número? Primeira coisa. Procure uma vírgula nesse número. Não olhe para isso aqui, não. Olhe para isso aqui. Procure uma vírgula aqui. Está vendo alguma vírgula? Não. Mas ela está lá. Como assim, professor? Não estou vendo. Quando você não está vendo a vírgula, significa que ela está bem aqui, ó, no final. Droga, tem um risquinho aqui. Deixa eu voltar aqui. É como se ela estivesse aqui no finalzinho. E você desenha ela lá no final, porque ela está lá no final, mas não precisa aparecer. E você vai contando, pulando com a vírgula de casa em casa, até chegar antes do 5. Então, um pulo aqui, por exemplo. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não conta com essa primeira vírgula, só conta o pulo. Fiz a vírgula, aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo que for zero, você cortando os zeros até, olha só, parou. Porque aqui tem um número significativo, aqui tem um 5. Todos os zeros você corta. E como é que vai ficar? Vamos lá. Faz o 5, que foi o que ficou, vezes a base 10. Toda vez tem que colocar esse vezes 10. Elevado a quantos pulos que você deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elevado a 6. Pronto, transformei um número 5 milhões em 5 vezes 10 elevado a 6. Tanto é que 10 elevado a 6 é pegar esse 10 e multiplicar por ele mesmo 6 vezes, aliás, 10 e multiplicar por ele 6 vezes. 6 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, né? Você vai ter aí um valor bem alto. Pega isso, multiplica por 5 e você vai ter 5 milhões. E números pequenos? Vamos procurar a vírgula. Por exemplo, olha como esse número é pequeno. 0,0000000000021. Como é que transforma isso aqui em isso aqui? 2,1 vezes 10 elevado a menos 9. Como é que transforma isso? Procure a vírgula. A vírgula tá vendo a vírgula por aqui? Tá. Olha ela aqui, ó, já está aqui, prontinha. Perceba que esse número que já vem com o 0, você não vai vir com a vírgula da direita para a esquerda, como a gente estava fazendo no exemplo anterior. Você vai caminhar com ela até chegar antes do último número, que é o 1 aqui, ó. Até aqui, entre o 2 e 1, antes do último número. Então a vírgula já está aqui, vai pular um pulo aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos os zeros você vai cortando até chegar antes do primeiro número significativo, que é 2. Pronto, chegou no 2. Que número ficou? 2,1. Você vai fazer 2,1 sempre vezes 10 elevado à quantidade de pulos. Agora se ligue aqui, que no exemplo anterior você pulou da direita para a esquerda. Então o número, o expoente fica positivo. Mas nesse caso a gente foi pulando da esquerda para a direita. Isso quer dizer que o expoente vai ficar negativo. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pulos. Só que você não pode colocar o 9 aqui positivo, é negativo. 9 negativo. Certo? É assim que você transformou isso aqui em uma notação científica. Certo? Um número muito pequeno. Número grande, o expoente aumenta. Quando o número é bem grandão, 100 milhões, 200 bilhões, 500 trilhões, o expoente, quando você transforma isso em notação científica, quanto maior o número, maior vai ser o valor do expoente, né? Que é aquele, né, esse aqui, ó, expoente. Maior vai ser o número do expoente. No caso aqui foi menor.
E um número pequeno, o expoente diminui. Tanto é que vocês viram que o número, por exemplo, 0,00005 é um número pequeno. E quanto menor for esse número, menor vai ser o expoente. Ou seja, ele vai ser cada vez mais negativo. O número que vai ficar negativo, né? Vai diminuir. Ok? Olha só, veja mais alguns exemplos de números na formação de notação científica. Olha que número absurdo. 120 mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. 120 quintilhões aí, né? Como é que transforma nisso aqui? Primeiro, procure a vírgula. Está vendo a vírgula? Não. Então ela está no final. Desenha ela lá no final. E vamos pulando com ela. Quanto eu pulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Espera bem aqui, ó. 17, 18, 19 e antes do 1 aqui, ó. 20. Parou aqui. Vai cortando os zeros de trás para frente assim, até chegar no primeiro número que não seja um zero. Opa, parou. Ficou 1,2. Então vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a quantos pulos? 20. Está aqui. Outro exemplo. Olha esse número. Esse número é um número muito. Esse da letra E é um número muito grande. Esse aqui da letra B é um número que o valor dele é muito pequeno. É um número grande na quantidade de algarismos aí, né? No entanto, de casas, mas no entanto, no valor, ele é muito pequeno. Mas eu já estou vendo a vírgula. Olha, 0,000000098. Então a vírgula aqui vai para, né, direita. Então aqui, ó, já está aqui um pulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tem que ser antes do último número. 8. Corta os zeros até chegar no primeiro número que não seja um zero. Ó, 9. Ficou 9,8 e quantos pulos foram dados? 9, né? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que como foi da esquerda para a direita, o expoente é negativo. 9,8 vezes 10 elevado a 9,8 vezes 10 elevado a menos 8, né? Olha esse número, muito grande, né? 512 bilhões, né? 512 mil, milhão, bilhão. 512 bilhões. Onde é que está a vírgula? Não estou vendo, mas ela está aqui, está no final. Está bem aqui. Vamos pular ela até chegar antes do 5. Não pode passar até chegar antes. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eita, riscão aqui. Ó. E vamos cortando os zeros até chegar, até acabar os zeros. Parou. Ficou 5,12. Olha só, 5,12. Quantos pulos? 11. Como foi da direita para a esquerda, vai ficar o expoente positivo. 11 positivo. Ok? Mas esse, olha que número gigantesco. Zero gigantesco na quantidade de algarismo, né? Mas, no entanto, na questão do valor, ele tem um valor muito, muito pequeno, né? 0,00000, não vou nem contar isso. É muito. E a vírgula já está aqui. Vou trazê-la pulando, pulando, pulando até chegar antes do 3. Certo? Então aqui, ó, um pulo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Corto os zeros até acabar os zeros. Opa, cheguei no último zero. Ficou 2,3. Só que ficou aqui, ó, 2,3. Então, 2,3 vezes 10 elevado a quantos pulos? Foram 23 pulos. Só que foram 23 pulos para a direita. O número, vocês viram que o número pequeno, de valor pequeno, o expoente vai ficar negativo, né? Aqui, menos 23, certo? Ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou começar devagar. Eu percebi que teve a aula de biologia que eu fiz antes do recesso e eu acho que eu coloquei muita coisa, inclusive na próxima aula de biologia eu vou pegar aquele mesmo assunto e vou apenas fazer uma pequena introdução para ir aos pouquinhos, não adianta querer avançar muito. Eu vou deixar para vocês aí um exercício com algumas questões, apenas para vocês transformarem alguns números em notação científica. Por hoje é só, pessoal, vocês que curtam lá o canal no YouTube e deem aquele like, ok? A gente fica se falando aí pelo grupo que a gente formou aí de biologia. Um abraço para vocês, que Deus abençoe.